Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo 35, né? Então nós estamos fazendo assim uma observação. Essa observação que nós estamos fazendo, Código Penal das Vidas Futuras, do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, capítulo 7, é apenas uma pinceladazinha, sabe? Porque passar tudo que tá nessa cachola aqui para os vídeos, nós teríamos que fazer só esse tema, Código Penal da Vida Futura. Se eu fosse passar tudo para os vídeos, eu teria que fazer pelo menos uns 1000 vídeos. Tudo que tá aqui na cachola. Então eu tô só dando uma pincelada, você entendeu? Não tô, assim. E outra, eu tô medindo muitas coisas para falar, procurando adaptar com historinhas, sabe? Porque, com todo respeito, é como você não deve chegar a uma sala de aula, principalmente aqui no Brasil, onde as crianças têm 2, 3 anos, dois aninhos de idade, né? Nas creches, e ali dizer para as crianças assim: olha, criançada, a tia agora vai dar aula de inglês para vocês. E ela começa a ler ali um texto em inglês. Primeiro que as crianças não vão nem dar a bola para o que ela acabou de dizer. Segundo que eles não vão entender o que ela está falando. Mas eu acredito que lá no meio de uns 40 vai ter 1, 2, 3 que vai conseguir captar. Porque isso é o bom senso, o raciocínio, a prudência está relacionado ao estado evolutivo da pessoa. Por isso é isso que eu estou comentando, não é humilhação, não é desfazer. É para fazer com que desperte em você aquilo que você mesmo desconhece que há em você. Por isso eu lhe digo, não duvide das tuas capacidades. Nosso Senhor Jesus Cristo disse aos apóstolos um dia: tudo que eu faço, podereis um dia fazer muito mais. Observemos, tudo que eu faço, podereis um dia fazer muito mais. Não vou dar sequência no texto não, porque senão fica muito longo. O que ele quis dizer? Tudo que eu faço, um dia podereis fazer muito mais. Um dia, o dia que nós nos evoluirmos. Tudo que eu faço, um dia podereis. Um dia, podereis. Podereis. Ele não disse, tudo que eu faço, podeis fazer. Ele não disse isso, porque naquele momento, só ele é que podia fazer, porque estava mais evoluído que todo mundo. O resto, tudo tinha ainda que evoluir. Deu para você entender a psicologia? Agora, eu resolvi falar um pouco, eu resolvi tocar a respeito do limbo que eu tratei no vídeo 35, porque o catolicismo, ele não acredita em alma e ele não acredita em espírito. Mas já acreditou, sabe? Lá no princípio, teve muitas comunicações. E, ó, tinha festa de arromba dentro das igrejas. E eu falo com certeza do que eu estou dizendo.
a comunicação dos espíritos existia dentro das igrejas até um certo concílio, não vou dizer também. Mas a igreja o catolicismo não acredita em espírito e nem em alma, tá certo? Mas é interessante que o que significa o limbo? Local segundo, entendeu? Local segundo. Deixa eu ajeitar aqui, senão o celular vai cair. Não tem problema não. É que aqui é tudo improvisado mesmo, no meu estúdio. O limbo, segundo o catolicismo, é um local que, segundo o catolicismo, estão as crianças que morrem antes de serem batizadas. É um local onde eles dizem que encontram-se as crianças que morrem antes de serem batizadas. Ué? Aí você chega e pergunta pro padre assim, o espírito da criança? Não. A criança. Ué, padre, mas o corpo da criança está no cemitério. Não, está no limbo. Você observa quanta contradição. Mas esse assunto faz parte do Código Penal da Justiça Divina? Faz. Por quê? Porque a lavagem cerebral que as religiões realizam no cérebro da humanidade é uma injustiça divina. Você conseguiu entender, você está conseguindo entender que tudo que é contrário às leis de Deus é uma injustiça divina aqui na Terra, atrapalhando o progresso da humanidade, a evolução do espírito em processo de evolução aqui na Terra? Então observe para você ver. Agora, o mais interessante é que esse limbo, vamos pensar assim, uma vez que vamos dizer que um certo padre admite, é o local sim onde a alma, aí já errou porque a alma é aquele que está no corpo físico, mas vamos dizer que ele está certo. O limbo é onde encontra-se a alma da criança que não foi batizada. Agora você não sabe de uma outra coisa. Eles dizem que o limbo é um local onde uma vez, porque lá chegou não batizada, ele nunca pode de lá sair. Ele não pode evoluir. Ele não pode progredir. Ele não pode melhorar. Ele não pode regredir. Você entendeu? Uma vez lá, para sempre lá. É como se fosse uma prisão perpétua eterna. Você entendeu? Esse espírito lá, essa alma lá, ela não sofre. Ela não sofre. Porque ela foi para lá porque ela não foi batizada. Mas também de lá ela não pode ser retirada. Gente, isso não é uma injustiça. Isso não é uma enganação. Isso não é querer chamar... Não é querer não. Isso não é chamar a humanidade trouxa. E o pior é que os trouxas ainda pagam para continuar sendo trouxa. Ninguém reivindica os seus direitos.
Eu uma vez, faz parte também da história. Eu tinha meus 7 anos, mais ou menos. É pequenininha a história. Eu tinha meus 7 anos e meu pai, minha mãe, né, naquela época muito católicos, e eles tinham o hábito assim de ir na missa do galo. E eu ficava doido para ver esse galo, né? Missa do galo. Eu ficava doido, eu ia com eles, né? Lógico, a gente era criança, e eu ia mesmo para ver o galo. E o meu pai tinha o costume de sentar no primeiro banco, assim, na frente, bem pertinho do padre, né? E eu ficava observando no altar, né? Para todo lugar, assim, né? Onde é que estava esse galo? Meu pai não me explicava nada, ninguém me explicava nada. E naquela época, gente, a missa do galo começava meia-noite. É igualzinho aquele relógio lá, acho que é da Inglaterra, parece o Big Ben, né? Pá, meia-noite. Ei, tortura. E aquele padre que falava e falava, e eu doido para ver o galo. Eu não entendia o que significava isso. E teve uma missa do galo, gente. Eu tinha 7 anos, sim. Que eu ali sentado, de repente o padre começou a falar algumas coisas lá. Nada contra o catolicismo, gente. Pelo amor de Deus. Se você pensar que eu estou falando mal, o problema é teu, porque eu não estou falando mal, não. Eu estou só falando das injustiças que existe aqui na Terra. Por isso que eu falo que a justiça na Terra é capenga. Aí você agora consegue assimilar tudo que eu falo, né? Que é tudo quanto é tipo de agremiações, de instituições, tudo. Não é só uma, não. E nós estávamos sentados ali, né? E meu pai, né? Fazendo aquele sinal na testa, né? Cruzinha lá em cima, cruzinha no rosto, cruzinha no peito. Nós, crianças, nós não sabíamos de nada, ficava na nossa. Mas de repente o padre começou ali naquele sermão, não sei do que. Gente, parece que alguém incorporou em mim. Ou não incorporou, não sei. Eu sei que eu ouvi o sermão do padre uns 10 minutos. E eu desci do banco, porque o banco era alto, e andei um meio metro assim e olhei pro povo, que o banco era o primeiro da frente, pertinho do padre. E eu falei assim, tudo que esse padre tá falando é tudo mentira. Isso é mentira, isso não existe. Esse padre é um mentiroso. Peça vocês para ele falar a verdade, porque ele está enganando todo mundo que está aqui. Gente, eu acho que eles tinham que ter internado no sanatório naquela época. Porque eles não internaram, eu continuo doido até hoje. Mas eu sou aquele doido que eu falo e provo. E eu peço que você me prova. Aí o padre fez assim. Eu falei, não precisa falar, não precisa fazer isso pra mim não, seu mentiroso. Fala a verdade. Aí, o que aconteceu? Meu pai catou aqui nessa orelha aqui, que não é nada pequena, e catou carinhosamente, sabe? E torceu ela até o quanto ele pôde e me levou lá para fora. E a missa do galo para a família nossa acabou naquela hora. Porque foi todo mundo embora. E meu pai, você chegar em casa, você vai apanhar. Onde já se viu se você falar desse jeito lá na igreja, passando vergonha em nós? Aí eu falando pro meu pai, eu brigando com meu pai. Vergonha é o que ele tá falando lá, pai. Mentindo pro povo, pai. O senhor não viu, o senhor não entende não, pai. Que é um mentiroso aquele homem lá. Gente, eu não sei o que o padre estava falando.
mas que eu chamei de mentiroso na cara, eu chamei. Agora nada acontece por um acaso, né? Então você entendeu o que é o tal do limbo, né? Caiu lá, nunca mais. Então, ninguém sofre por erros alheios, né? É nesse sentido. Até porque logo na frente aqui vai vir uma outra questão, você vai falar assim, ó, mas e aí nesse caso? Presta atenção. Salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, salvo a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Resume, né? Acho que você entendeu. Assim, o suicida, vamos prestar atenção nesse item aqui, gente. Isso é muito importante. Assim, o suicida é sempre punido. O suicida, ele é sempre punido pela consciência de culpa pesada, consciência pesada de culpa, pelo ato que cometeu. Você entendeu? Ele sofre muitos anos nas regiões umbralinas, né? Expurgando tudo aquilo ali que ele cometeu. Mas olha só a sequência da mensagem de Kardec. Mas aquele que, por maldade, impele outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. Deu para você entender, gente? Deu para você entender? O suicida, ele responde pelo ato que ele cometeu, né? Ele responde. No caso do suicida, na atual existência. Só que se alguém foi motivo de causa daquele ato que ele cometeu, olha só. Assim o suicida é sempre punido, mas aquele que, por maldade, impele outro a cometê-lo, esse sofre ainda maior pena. Então eu vou me colocar na situação. Se você, por algum motivo, me pressiona, você entendeu? Se você me pressiona ao ponto de me deixar desesperado, vamos dizer o seguinte, que eu devo um dinheiro para você. Você me emprestou um dinheiro e venceu o dia do pagamento, de eu te pagar, só que eu, né, não consegui o dinheiro ainda, não tenho dinheiro. Aí eu chego e digo para você, olha, aguenta mais um tempo aí, depois eu te pago com juros e correções monetárias. Não, porque eu não vou esperar mais nenhum dia. Se você não me pagar de hoje até amanhã, eu vou te matar. Só que é o seguinte, cada caso é um caso. Tem pessoas que você não sabe. Qualquer coisinha desestrutura o emocional, o psicológico dela. Tem pessoas que só de ficar sabendo que vai haver uma guerra, ela já se desestrutura. Eu conheço pessoas no Brasil que se suicidou
quando descobriu que o vírus o vírus do Covid tinha chegado no Brasil. Olha o tamanho do transtorno dessa pessoa. Isso é um transtorno muito grande. É um transtorno muito grande. Então, o que para você não é nada, para o outro é uma desgraça na vida dele. Por isso nós temos que nos colocar no lugar da outra pessoa. Por isso que nós temos que respeitar o próximo. Por isso que nós não podemos culpar ninguém, sabe? Julgar ninguém. Porque cada um é uma individualidade. E essa individualidade nós não sabemos o que passa, o que acontece com os arquétipos, com os registros, com o subconsciente profundo dela, o subconsciente, o consciente, nós não sabemos. Porque, como eu disse, o que para você não é nada, para ela é uma desgraça. O que quer dizer isso? Você não se assusta de forma alguma quando você vê um rato, né? Mas tem pessoas que quando vê uma barata, desmaia. Eu falo que eu tenho amigos que desmaiam quando vê barata. Ah, você tá mentindo, Luiz? Aqui eu não minto, gente. Aqui eu não minto. Ele não aguenta, ele desmaia. Então, por isso que nós temos que respeitar. Então, essa pessoa pega e fala assim, se você não me pagar até amanhã, eu vou te matar. Desculpa. E aquela pessoa entra num choque emocional tão grande que ela pensa assim, meu Deus do céu, onde eu vou arrumar esse dinheiro agora? Eu não tenho nada para poder vender, para poder pagar esse amigo que me emprestou esse dinheiro. Como que eu faço? Pelo amor de Deus. Ô, meu amigo, me dá um mês de prazo. Até amanhã, se você não trouxer esse dinheiro aqui, eu te mato. Porque tem gente que é assim, apegado, agarrado. Você viu? Aí o que acontece? Vamos para o outro vídeo.